Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra. O que faz o alcoolismo começar, se manter e mudar é predominantemente o contexto social. E o contexto social que eu digo não é os amigos que bebem, não é não. Uma pessoa do contexto social, se souber como lidar com o alcoolista do jeito certo, é capaz de causar essa transformação. Eu não tinha nenhum relacionamento maior com aqueles pacientes. Eram pacientes que eram novos daquele grupo. E eu já fui capaz, porque eu aprendi algumas coisas na forma de falar com eles que fez toda a diferença. E aí, quando eu fui para o meu consultório, daí eu terminei minha formação, acabou aquilo lá, eu fui para o meu consultório. E acontecia de muitos familiares. E eu aprendi, eu estava disposto a trabalhar com alcoolismo e dependência química. Eu tinha feito treinamento também em família, eu fiz uma formação em psicoterapias também, fiz vários outros tipos de terapia. E aí no meu consultório eu estava assim, esperando tratar alcoolistas e dependentes químicos, que é o que eu mais fiz durante vários anos. Só que eu segui bem nisso, estava indo legal. Só que assim, acontecia o seguinte. Na vida real, eu estava no hospital-escola. Um hospital-escola é um local em que muita gente pode ser obrigada a ir lá se tratar. Ter que levar um atestado para o juiz, ter que levar um atestado para o trabalho. Agora, no consultório particular, se o alcoolista não quer parar de beber, não quer fazer nada, ele não vai. E a família pode encher o saco dele. Não tem Cristo que faça. Ele não vai. Agora, o que começou a acontecer? Eu lembro de um caso bem marcante. Eu comecei a atender, tinha um jovem, ele tinha mais ou menos uns 20 anos, e ele bebia demais. E aí, tinha até uma professora minha que estava tratando ele e tal, só que não estava andando muito o tratamento, não estava indo em lugar nenhum, porque ele não tinha motivação nenhuma para parar de beber, e ele não estudava, não trabalhava, não fazia nada, só bebia. E aí essa professora encaminhou esse paciente para mim, pensando, Vitor, vamos ver se você lida com ele. Só que é o seguinte, eu não consigo fazer telepatia. Não tem como fazer telepatia. Ele não queria ir. Ele não ia, simplesmente não ia. O que eu ia fazer? Na casa dele, amarrar ele? Não tinha como. Só que o pai e a mãe dele chegaram para falar comigo, falaram, Vitor, cara, a gente não aguenta mais, já tinham feito terapia de família, já tinham feito terapia individual, já tinham feito de tudo, falou assim, Vitor, cara, eu quero muito ajudar meu filho, cara. O pai era o que mais falava comigo nessa época, assim, eu quero muito ajudar meu filho. Eu não sei o que fazer, cara. Eu já convidei ele para vir, e a nossa relação está cada vez pior, cada vez mais desgastada, eu aconselho ele, eu dou um bom exemplo para ele. Eu não criei ele para isso, não sei o que aconteceu. Eu dou amor, olha aqui, estou conversando com você, Vitor, eu quero ajudar meu filho. E daí eu me dei conta, cara, que o que esse pai fazia com o filho, e a mãe também, era muito parecido com o que eu achava a respeito da mudança do comportamento do alcoolista. Ele aconselhava o filho dele, ele às vezes ameaçava o filho dele, ele ficava tentando instruir o filho dele de todos os prejuízos que aconteciam. O filho dele ficava cada vez mais revoltado, cada vez mais resistente, a relação deles cada vez mais desgastada. Ele bebia cada vez mais e o pai ficava cada vez mais ansioso. Aí eu tinha das duas uma. Ou eu começava, sei lá, eu conversei com o pai dele, eu tive essa conversa. Olha só as opções que existem aqui. As duas uma. Ou a gente começa a pensar em fazer você aceitar que esse negócio é assim, que é isso aí, e o seu filho vai ser isso mesmo, e se resignar com essa realidade. Ou eu te ofereço uma coisa. Eu vou te ensinar tudo o que eu sei. Você não vai virar um terapeuta, um psiquiatra, mas eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer o seu filho parar de beber. Como conversar com ele, que tipo de atitudes você tem que ter com ele, como é o estágio da mudança, como lidar com cada circunstância, aquilo que eu aprendi lá. E aí ele falou assim, Vitor, eu não quero, para mim não é, eu não estou disposto a aceitar que é essa a vida que eu tenho que levar para minha vida, que meu filho vai ser desse jeito e que eu não tenho nada o que fazer para ele. Se existe alguma coisa para eu aprender, eu quero aprender, cara. Então me ensina.
Daí alguns poderiam me dizer que eu sou louco, mas eu comecei a ensinar esse pai e essa mãe, né? Aquele pai falava mais, ele queria mais, mas e o pai e a mãe. E eu comecei a ensinar esse pai. Eu comecei a fazer não uma terapia, tá? Não uma terapia, não fazia uma terapia com ele. Vamos lá analisar as suas questões, vamos examinar um grande cenário, olha como é que eram os seus pais. Não era nada disso. Ele sentava lá e eu ensinava ele. Ensinava, falava, cara, olha, é assim, o alcoolismo tem esse tipo de resistência. Você tem que falar assim com o seu filho. Nessas horas, você tem que mudar o jeito de falar. Olha, quando você fala isso, essa reação que você causou nele é esperada. É um princípio psicológico esperado. Então, se você falar dessa outra forma, vai ser totalmente diferente. E o cara fez o quê? Ele e a esposa dele, né? Aplicou. E sabe o que aconteceu? Eu nunca mais vi o filho dele. Mas o filho dele parou de beber. Ele nem voltou para o tratamento nem nada. Parou de beber. Começou a fazer uma faculdade. Começou a trabalhar. Isso foi em menos de 6 meses. E daí, o que acontece? Aí eu comecei a pensar, cara, e claro, isso aí começou a pegar, né? Ele contou para outras pessoas, daí os psicólogos começaram a conhecer, começaram a entender. Olha lá, o Vitor ensina os familiares. O que é isso? Sei lá. Eu ensino os familiares, eles querem aprender, eles vêm aqui e eu ensino. Você quer saber como faz uma coisa, eu te ensino. Eu comecei a ensinar, eu comecei a estudar sobre ensinar familiares. E não existe isso no Brasil. Eu achava que não existia em lugar nenhum. Só que não é verdade. Por mais que eu tenha inventado um certo método, uma certa forma de ensinar, essa ideia que, olha, se a gente parar para pensar, ela é óbvia. Por que não existiria uma forma do familiar aprender a lidar com o alcoolista? Por que vai ficar submetendo o familiar a tentar aguentar uma situação, aguentar ver alguém que ama morrendo dia após dia, tomando veneno em gotas, se existe uma forma de fazer diferente? E daí, quanto mais eu estudei, me aprofundei completamente nesse assunto, eu vi que desde 1980 existe um grupo nos Estados Unidos que está dedicado só a fazer treinamentos familiares. Só treinamentos familiares com estudos científicos muito sérios, mostrando que quando um familiar aprende estratégias, e não tem inventar a roda, é estratégia de terapia comportamental, de entrevista motivacional, de análise funcional do comportamento, das terapias de primeira linha para o alcoolismo. Quando ensina isso com o propósito de fazer o alcoolista parar de beber, isso é extremamente efetivo. Extremamente efetivo.